Como entender os ofícios dados à igreja? Segunda parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mari Persona. Aqui no versículo 2 fala que ele seja irrepreensível. E isso quem julga, obviamente, são os outros irmãos. Marido de uma mulher. É interessante essa frase aqui. Isso não quer dizer que ele seja viúvo ou que ele tenha se separado e casou com outra. Essa frase está falando porque havia poligamia. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus tolerou a poligamia. Os patriarcas eram polígamos, eles tinham mais de uma mulher. Davi era polígamo. Praticamente todos os reis do Antigo Testamento eram polígamos. Quando nós chegamos nos Evangelhos, nós não encontramos esse costume, aparentemente não encontramos em Israel, como muitos outros desvios, mas nós encontramos o Senhor Jesus falando, recorrendo ao que era no princípio. Quando ele vai tratar da questão do divórcio, que perguntam para ele, ele fala, no princípio não era assim. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, um casal, os constituídos de um homem e uma mulher, não plural, de homens ou de mulheres. Mas aqui nós temos que entender que com a conversão dos pagãos, os gregos e romanos e asiáticos, depois foi indo para a Índia, o Evangelho foi para outras terras, mesmo nas terras da Arábia, muitos eram polígamos, como até hoje são. Se você vai num país árabe hoje, tem muitos homens que têm condições, ele tem várias mulheres, tem mais de uma mulher. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o bispo tem que ser marido de uma mulher. Isso obviamente não é uma repreensão aberta contra aqueles que eram polígamos e talvez se reunissem nessas assembleias convertidos que tinham sido de entre os pagãos, mas deixava claro qual era o padrão de Deus, porque existe o William Kelly menciona isso num comentário dele, que certamente havia uma certa tolerância para com os polígamos, porque se você, simplesmente uma pessoa que se convertia e tinha mais de uma esposa, e você falasse para ele se desfazer das esposas, ele causava um problema social tremendo, porque uma mulher naquele tempo, repudiada pelo marido, ela se tornava prostituta. Então, provavelmente eles continuariam vivendo em poligamia, né? E com o tempo isso aqui foi sendo corrigido, até que os cristãos foram deixando de lado a poligamia por passagens como esta aqui, deixando claro que o padrão de Deus não era aquele, marido de uma mulher. Esse problema foi encontrado por missionários no século XIX. Os primeiros missionários que foram para a África e levar o evangelho na África e também nos países da Arábia, do Oriente Médio, quando se convertia lá um que tinha um harém, tinha um chefe de tribo, qualquer coisa assim, o que eles faziam? Eles não podiam simplesmente falar assim, dispensa suas mulheres. Então eles procuravam exortá-los a que não dispensaria então, e não causaria um problema social ali. Essa é a maneira eu creio até, de Deus tratar essas coisas, né, com muito cuidado. Marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Aqui nós já vemos um outro desvio, né? Quando nós encontramos os chamados bispos da cristandade, não todos, né, mas de algumas determinadas seitas, nós vemos que a ganância é uma das suas qualidades, por se dizer assim, né? O amor ao dinheiro é muito forte. Moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia afronta
em afronta e no laço do diabo. Eu acho que essa passagem, ainda que alguém não almeje ou não deseje essa excelente obra, é um padrão para qualquer cristão. Nenhum de nós iria achar que o contrário dessas virtudes, né, ou dessas coisas, seria uma situação ideal. No princípio, os apóstolos escolhiam os anciãos ou bispos, ou então eles indicavam alguém para escolher. Então a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, e no segundo caso a gente vê Paulo deixando Tito em Creta para que elegesse anciãos ou presbíteros, sempre no plural. Mas chega um momento em que os apóstolos não estariam mais aqui. Então esses que antes eram eleitos pelos apóstolos ou pelos seus prepostos, não seriam mais. Mas eles continuariam a existir. Como eles existiriam então? Parece que como que prevendo já a ruína da cristandade, no capítulo 20 de Atos, versículo 28, Paulo mostra que havia alguém acima dos apóstolos cuidando disso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Então era uma obra do Espírito Santo. Por trás daquela escolha dos apóstolos estava o Espírito Santo. E na despedida de Paulo, ele fala no versículo 32, dizendo que não ia mais ver a face deles e tudo. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, ainda que nós hoje não tenhamos apóstolos, então não poderíamos nos arvorar o direito de falar assim, vamos eleger um bispo. Não, isso não foi dado a nós fazer. Mas o Espírito Santo está cuidando de levantar essas pessoas. E seria errado também, porque nós vemos na Bíblia que os bispos eram de cidade em cidade. Então, os bispos de Limeira, imagina se nós teríamos a audácia de falar, não, os bispos de Limeira é fulano, cicrano e beltrano, desses que estão aqui reunidos conosco. Não, mas como? Será que o Espírito Santo não levantou outros homens em Limeira para zelar pelas coisas de Deus, pelo rebanho de Deus também? Então não seria correto nós termos essa visão tão limitada, né? O Espírito Santo, obviamente, ele cuida de todo... Deus cuida de todo o seu rebanho, o Senhor Jesus cuida de todo o seu rebanho. Então ele levanta, assim, pessoas responsáveis sempre para cuidar daqueles que são seus. Mas hoje nós não podemos indicar, nós não podemos eleger, mas nós podemos reconhecer. E como reconhecer? E aí entra, como que a gente colocaria em prática isso aqui? Por exemplo, capítulo 3 de 1 Timóteo, né? Tá bom, então precisa irmãos que cuidem, que zelem, que sejam tudo isso que fala aqui. Então como que nós vamos fazer? Nós não podemos indicar, nós não podemos eleger, mas nós podemos reconhecer. Mas como que nós podemos reconhecer? Porque são pessoas que já se empenham em cuidar dessas coisas. Então o seu trabalho é percebido. Não é uma coisa que alguém está ali parado, sentado, nunca fez nada, nunca moveu uma palha, e os irmãos chegam e falam assim, olha, nós escolhemos, agora você vai ser o bispo. Não existe isso. E a gente pode até encontrar um princípio na palavra de Deus, embora o bispo ou o diácono aqui, a palavra grega para diácono é servo, ou seja, aquele que serve, então não é o que é servido, né? Embora não exista aqui essa definição de como nós iríamos escolher nós não vamos escolher, mas e não é dom também, né? Nem bispo nem diácono é dom, isso não são dons. Dons são apóstolos, profetas que cessaram, evangelistas, pastores e doutores ou mestres que continuaram. E esses dons são dados por Cristo aos homens. Mas existe um princípio no modo como Deus dá o dom aos homens, ou pelo menos, se não é no modo como Deus dá, no modo como os irmãos reconhecem o dom de alguém.
como que um irmão pode, como que nós podemos reconhecer o dom de alguém? Em Atos capítulo 21, nós encontramos o único caso de alguém que é chamado de evangelista. Nós encontramos os apóstolos, Paulo e outros, sendo chamados de apóstolos, né? Nós encontramos aqui um caso de um homem, que é Filipe, chamado de evangelista. E evangelista, nós sabemos, é um dom. Como nós encontramos também Ágabo, que é chamado de profeta, no versículo 10, que é também um dom. Atos 21, 9, nós vemos um dom, 21, 8, nós vemos um dom aqui, especificamente aplicado a uma pessoa, e no versículo 10, um dom também especificamente aplicado a uma pessoa, Ágabo. Agora, Filipe é chamado de evangelista apenas no capítulo 21 de Atos. Mas quando a gente vai no capítulo 8 de Atos, nós encontramos Filipe, ainda não chamado de evangelista, mas evangelizando. Filipe era um que evangelizava. Ele vai evangelizar o eunuco, né? É capítulo 8 ou 9? 8. Acho que é 8. Ele vai evangelizar o eunuco. Então, na verdade, uma pessoa que tem um dom, ele vai exercer o seu dom, até o momento em que os irmãos acabam reconhecendo que ele tem aquele dom. E do mesmo modo, alguém que tenha esse desejo de fazer um trabalho de supervisão, ou mesmo de cuidado, de servo, de servir a Assembleia, ele vai servir, ele vai supervisionar, ele vai sair em campo fazendo. Até que os irmãos vão olhar e falar assim, olha, aquele irmão, ele cuida mesmo das coisas, ele tem muito cuidado, ele tem muito zelo, e vão reconhecer. Então essa é a ordem das coisas. Não o contrário, fala assim, eu quero ser bispo, então vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso de teologia, aí um grupo de homens vem, põe a mão sobre você e fala que você é bispo. Não é assim que funciona. Então se alguém aqui deseja fazer alguma coisa para o Senhor, e está esperando acontecer alguma coisa, fala assim, mas eu nunca recebi um dom, eu nunca recebi uma missão, eu nunca... Bom, você deseja, então comece a fazer. Se for de Deus, Ele vai confirmar isso. Ele vai confirmar. É assim que funcionam as coisas. Primeiro a gente faz, obviamente buscando a direção do Senhor, né? Não é de vontade própria, mas buscando a direção do Senhor, mas nós nunca vamos saber exatamente se foi a vontade própria ou não foi, até que a gente faça e ou quebre a cara, porque é a vontade própria, ou não quebre a cara e dar fruto isso para Deus. E aí a gente vai dar graças a Deus, falar assim, realmente, o Senhor me colocou nessa senda e foi a mão dele que fez isso. Esse comentário, eu acho que serve muito da parte prática de como isso funciona na prática hoje nas assembleias. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.